Mas esse, Danilo, é o nosso tema aqui, a eleição na Itália. E no Brasil, são cerca de 430 mil natos ou descendentes, como é o seu caso, com cidadania. E esse pessoal pode votar nas eleições para a Câmara e Senado da Itália, claro. Eles podem votar naqueles candidatos que representarão italianos no exterior, na Câmara e no Senado. Houve uma redução do tamanho do Congresso da Itália, hoje são 600 congressistas, 400 na Câmara, 200 no Senado. A Itália tinha mais de 900 parlamentares, agora tem 600. E antes, quem votava no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, não importa, porque você tem, na verdade, representantes de regiões do mundo. E não são dos continentes, mas de regiões. E antes eram dois, por exemplo, para a América do Sul. Agora é um só. E em São Paulo, onde você tem, claro, a maioria dos descendentes italianos no Brasil, em São Paulo são cerca de 287 mil eleitores ítalo-brasileiros que poderão participar dessas eleições. A eleição está marcada para o dia 25, ou seja, sem ser este domingo agora, depois de amanhã, no outro domingo. É a eleição na Itália. É claro que o fundamental para a formação de governo é o que vai acontecer na Itália, na votação na Itália, é óbvio. Mas a disputa é acirrada também aqui no Brasil. Você sabe quem é candidato a senador, por exemplo? Emerson Fittipaldi. André Matarazzo, que foi político por muito tempo, né? Depois se afastou da política nacional, mas foi candidato a prefeito, governador, etc., parlamentar, e é candidato ao Senado da Itália. E Emerson Fittipaldi dispensa apresentações, né? Aliás, é a primeira incursão do Emerson na política. Ele é candidato. E as votações que precisaram ser antecipadas para esse mês de setembro, porque o governo do Mário Draghi foi inviabilizado quando ele perdeu o apoio do Movimento 5 Estrelas. E até houve, por parte do Draghi, uma segunda tentativa de organizar um gabinete, com, claro, a autorização do presidente, sem isso não é possível. O presidente não governa, ele é chefe de Estado, mas é ele quem dá autorização formal, oficial, protocolar, para que alguém tente formar um gabinete. E ele, muitas vezes, tem a decisão pessoal, o presidente, de dizer, o Mattarelli, de dizer, olha, não dá mais para você tentar formar um gabinete. Você não tem voto para isso. E convoca a eleição. Ou então, não, vamos tentar evitar a convocação antecipada de eleições. Vamos tentar formar um novo gabinete, nem que seja colocando um tecnocrata na chefia de governo, como aconteceu várias vezes na história italiana pós-Segunda Guerra. E aqui no Brasil, o número de eleitores em São Paulo, no estado de São Paulo que tem muitos descendentes de italianos, não só na capital, mas no interior, né? Você tem regiões aí com uma influência italiana tremenda. E a Argentina, então, é impressionante. Você pega os sobrenomes argentinos, né? Você percebe que os sobrenomes italianos prevalecem na Argentina. Foi uma colonização marcante, decisiva. Mas em São Paulo, no estado de São Paulo, o número de eleitores equivale a 66,7% do total de 430 mil residentes no Brasil, nascidos aqui ou na Itália, que estão aptos a votar. Segundo a União dos Italianos no Mundo, Ribeirão Preto e Campinas se destacam com grandes concentrações de pessoas habilitadas. Ribeirão Preto e Campinas. E são dois grupos de residentes no Brasil que poderão votar: os italianos natos e os descendentes com cidadania italiana. Então, o tio do Danilo Gobato poderá votar. Daniela Dardi, que é vice-presidente dessa
União dos Italianos no Mundo, afirma que o número de ítalo-brasileiros aptos vem aumentando nos últimos anos, com a concessão de novas cidadanias. E aqui vale abrir parênteses, abrir e fechar parênteses, ou seja, abrir parêntese para dizer que a Itália, muito, muito em breve, terá dificuldade para contar com mão de obra em determinadas atividades. E precisará de imigrantes. Claro, muitas vezes há a tendência de tentar buscar gente dentro da União Europeia. Romenos, poloneses, portugueses. Porém, os políticos italianos cada vez mais querem fazer acenos para os italianos que vivem fora da Itália. E pretendem facilitar cada vez mais não apenas a cidadania reconhecida para descendentes, porque quem nasceu na Itália, óbvio, se bem que há uma questão na Itália, na legislação, que é a questão do sangue. E muitas vezes isso produz até situações cruéis. Quem acompanha futebol se lembra do Balotelli, Mário Balotelli. Né? Balotelli, ele nasceu na Itália. E os pais dele saíram da África, foram para a Europa, instalaram-se na Itália. Ele nasceu na Itália e foi adotado por uma família italiana. O Balotelli só foi reconhecido como italiano, ele nasceu na Itália, aos 18 anos. Aliás, isso deixou marcas profundas ali no Balotelli. Um certo descontentamento, uma revolta permanente, porque ele nasceu num país que só 18 anos depois disse, tá bom, você é italiano. Então há problemas na legislação. Agora, quem descende de italiano, está aí pelo mundo, vai ter, isso é inevitável, em alguns anos vai ter mais facilidade para tentar a vida no mercado italiano. Trabalhar na Itália, viver na Itália. E o voto não é obrigatório, claro. Aliás, aqui no Brasil precisamos parar com esse troço de voto obrigatório. Né? Isso é uma indecência. Isso é uma indecência. Voto obrigatório não dá. Voto obrigatório não dá pé. Não é? É o Estado tutelar. Não, vocês são obrigados a votar porque vocês são criancinhas, não sabem tomar decisões com independência, preciso obrigá-los a votar. Para com isso. Já falamos isso aqui para políticos em entrevistas, e eles sempre vêm com aquele papo, não, os brasileiros não estão prontos ainda. Ora, o que deixa pronto é a experiência, é a liberdade de escolher. Eu vou votar, eu não vou votar. Essa é a independência que traz a maturidade. E não essa obrigatoriedade, chinfrim, que não dá pé. Isso é uma excrescência, precisa acabar com isso. Pois bem, na Itália o voto não é obrigatório, vota quem quer, mas a adesão, ela tem sido cada vez maior. Aqui no Brasil, na Argentina, na Austrália, onde há uma comunidade italiana importante. O voto é opcional e, é claro, quem vota, de certa maneira, se envolve mais com as discussões políticas, não é? Desde 2006, as eleições na Itália também têm representantes de fora do país. E aí eles separaram por distritos da seguinte maneira. Europa, inclusive os territórios asiáticos da Rússia e Turquia, que são dois países da Eurásia, né? A Rússia tem a maior parte do seu território na Ásia. Mas a parte mais habitada da Rússia é a parte europeia. A Turquia tem a maior parte na Ásia, tem um pequeno pedaço na Europa. Mas ambos, inclusive aqueles que vivem na parte asiática da Turquia e da Rússia, participam dessa votação. Essa é a Europa. América do Sul, América do Norte e América Central, aqui é uma circunscrição só, América do Norte e América Central. E aí, África, Ásia, Oceania e Antártida. Para a América do Sul, onde vivem ao todo 1.800.000
italianos, são reservadas uma cadeira no Senado e 2 na Câmara. E aqui no Brasil, os integrantes nessa disputa aí buscam votos desses milhares que estão aptos. E na Argentina, cerca de 760 mil eleitores, bem mais que o Brasil, aptos a votar na eleição italiana. E em agosto, Emerson Fittipaldi, o bicampeão de Fórmula 1, campeão de Fórmula Indy, e o Andrea Matarazzo, político, eles se lançaram como candidatos ao Senado italiano. Tem também o Marcelo Zovico, Luciana Laspro. Candidatos à Câmara, Fábio Porta, Câmara italiana, hein? Fábio Porta, Luiz Molosi, Luiz Roberto Lorenzato, Renata Bueno, Andrea Dorini e Tiago Troccoli. E o voto dos italianos e descendentes que vivem fora da Itália é registrado por meio de correspondência. Os Correios, já na semana passada, começaram a entregar cédulas eleitorais, onde os eleitores poderão indicar um nome ao Senado e outros 2 à Câmara. O eleitor recebe na residência 2 envelopes, ele registra, claro, a residência, o endereço, recebe 2 envelopes, um com o kit de votação e o outro para ser devolvido com os votos. E no kit de votação, 2 cédulas, uma para a escolha de 2 candidatos à Câmara e outra para a indicação do candidato ao Senado. E em cada cédula, o eleitor deverá colocar um X no partido de sua preferência e escrever os nomes dos candidatos. Então, muito bem. Tem disputa no Brasil, tem disputa na Argentina, a eleição dia 25, não é? E 25 de setembro, a eleição na Itália, 25 de setembro, no outro domingo, sem ser esse o outro. Mas, claro, o pessoal que mora fora já vai usando os correios, né, para que possam enviar os seus votos. E um ponto interessante nessa história é o que está em jogo na eleição italiana. A Itália, o pós-guerra da Itália, foi marcado pela instabilidade de gabinetes. Então, a Itália começou a trocar de primeiro-ministro como alguém troca de camisa. Houve alguns períodos de mais estabilidade, como o do Berlusconi, que foi uma reação do poder estabelecido na Itália à Operação Mãos Limpas. A operação que, aliás, inspirou, em alguma medida, em boa medida, a Lava Jato. E, inicialmente, foi uma ação que teve apoio popular, partidos desapareceram, políticos foram presos. E aí começou a reação do establishment, do poder estabelecido na Itália. E os políticos deram a volta. Deram a volta, levantaram, sacudiram a poeira e personificaram essa reação no Silvio Berlusconi, que ainda está aí. Já octogenário, tá, o Silvio Berlusconi é o comandante do Força Itália, né? É o partido dele. E o Berlusconi e o Salvini é do Liga. Já foram aliados formalmente e tal. O Liga era antigamente o Liga Norte, que era um partido que queria a secessão do norte da Itália. Depois mudou. Passou a ser um partido que já não questionava a integridade do território italiano e adotou então outras bandeiras. Mas é um partido que prega muito contra a imigração sem controle, etc. E sempre acenando em seus discursos com a volta de momentos gloriosos da Itália. E o Salvini, que chegou a apoiar o governo do Antônio Conte, que depois foi derrubado, quando ele tira o apoio e tenta ganhar a eleição, mas aí houve aquela manobra para evitar a eleição, porque eles enxergaram que o Salvini ia ganhar. E esse arranjão acaba levando o Mário Draghi, um europeísta, ao poder. O Salvini questiona a União Europeia. Questiona o fato de que hoje, um país como a Itália não tem
liberdade nem para estabelecer o seu próprio orçamento. O controle da burocracia europeia, com sede em Bruxelas, é terrível. E isso vai levantando animosidades contra a União Europeia. Animosidades que levaram o Reino Unido a picar a mula. Saiu da União Europeia. E há movimentos de eurocéticos, crescentes movimentos, na França, na Itália, na Holanda, para todo lado. Há os descontentes com a União Europeia, cada vez mais. Porque é muita burocracia, muita uniformização, e é difícil você uniformizar leis e até costumes em países tão diferentes como a Alemanha e Portugal. A economia alemã, ela consegue suportar determinadas legislações que a portuguesa não consegue. Quando você coloca tudo como norma europeia, é terrível para alguns países. Pois bem, só que agora Salvini e Berlusconi fazem outro movimento. A ideia é apoiar uma só candidatura e a Itália pode ter um governo que, pela primeira vez em sua história, se isso acontecer, será chefiado por uma mulher. E essa história, ela é possível, mas, claro, as pesquisas na Itália há um período só de vigência e já não há possibilidade de divulgação de pesquisa, o que é terrível, né? Porque aí você começa a ter pesquisa pirata, cheia de dúvidas, sem compromisso com legislação, com nada. Você proíbe pesquisa, e aí o que acontece? Não, a partir de tal dia não pode ter pesquisa. O que acontece? Começa a pipocar pesquisa pirata. Aqui no Brasil tem uns caras que querem, não, vamos proibir pesquisas no período imediatamente anterior à eleição, período de 15 dias. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a estourar pesquisa pirata, com desinformação, com mentiras. E como não há como comparar, porque não há pesquisa oficializada, vai ser um festival de faz de conta. As pesquisas legalizadas, registradas, regularizadas, já deixam muita gente com um caminhão de dúvidas em relação à sua eficiência, à sua metodologia, às suas conclusões, que dirá a pesquisa pirata. E na Itália, nós tivemos no dia 9 o prazo final para a divulgação de pesquisa, que mostrava um crescimento da chamada direita italiana. Não é? E, de todo modo, é preciso esperar o dia 25. Se eleitores em geral são muitas vezes surpreendentes, que dirá na Itália, né? Que dirá na Itália. E é bom lembrar que os que forem eleitos na América do Sul, e são 2 vagas para a Câmara, 2 para uma para o Senado, antigamente eram 2, né? Então é um poder bicameral, você tem Câmara e tem Senado. A Câmara lá, o que eles chamam de Câmara dei Deputati, né? E o Senato della Repubblica. Então já foram muito maiores, eram mais de 900 parlamentares, agora são 600, ali, cravados. 400 na Câmara, 200 no Senado. E eles elegem de forma direta os membros do parlamento, e aí, claro, os partidos tentam fazer composições para a escolha de um primeiro-ministro. Os italianos não votam diretamente no primeiro-ministro. E aqui no Brasil, vamos aguardar aí como é que os italianos aptos a votar, como é que vão se manifestar, se haverá muita abstenção, se todo mundo vai se interessar em participar dessa eleição, ou se a maioria, pelo menos, vai querer participar. E há esses candidatos que eu citei aí, à Câmara e ao Senado da Itália. E aí, claro, na semana que vem, e principalmente na outra segunda, dia 26, já depois da eleição, a gente traz aqui uma análise do que aconteceu na eleição, né?
quais os rumos definidos pelos eleitores da Itália, inclusive a decisão dos italianos terá impacto geral na União Europeia. Danilo.